Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo nesse nosso clube das 6h33, um acordar cedo para um despertar para a vida. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando, dividindo um pouquinho desse conhecimento, dessa sabedoria que não é minha, é nossa. E hoje a gente vai falar de um tema incrível. Grande dia, sempre presente, a Esmeralda chegando aí. Sejam muito bem-vindas e a gente vai estar aqui hoje falando sobre resiliência, as raízes da resiliência, e a gente vai falar sobre o conceito de chama-se um conceito antifrágil. É muito bacana esse entendimento, né, sobre o conceito da resiliência e o conceito do que é o conceito antifrágil. Bom dia, você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Bom dia, Esmeralda, essa família aí linda que sempre está prestigiando. Então a gente vai falar um pouquinho sobre um processo importante que todo homem bem-sucedido precisa ter, e principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo bem delicado. Bom dia, disse. Seja muito bem-vinda também. Aí eu falo para vocês o seguinte, que a gente precisa ter resiliência como força interior, porque se nós não formos resilientes, se nós não evoluirmos para um conceito que chama antifragilidade, você não vai aguentar viver nesse planetinha. Nesse país, então, é um desafio muito grande, né? Porque o Brasil não é um país para amadores, né? É um país aí que tem bastante desafio para a gente viver, mas é um país abençoado, é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? A gente tem aí os desafios comportamentais para mudar esse país. E se você está aqui hoje é porque você já tem um comportamento diferente, né? Primeiro porque acordar cedo, segundo para ver um conteúdo como esse, terceiro para que você esteja disposto sempre a buscar a tua melhor versão, e aqui é que você encontra isso. Aqui é um canal e é uma informação para adultos. Aqui a gente faz um compartilhamento de informações para despertar consciência, para deixar as pessoas melhores do que elas são. E se você está procurando só diversão, informaçãozinha de comportamentos mágicos que vai te deixar famoso, rico, aí você está no lugar errado. Mas se você quiser ter a autorresponsabilidade e a disciplina de fazer a tua vida ser cada vez melhor, aqui é o canal certo, que a gente passa essas informações, que é o que separa adulto da criança. Afinal, criança faz o que gosta e o adulto faz o que tem que ser feito. Então a gente aqui compartilha isso. E vamos entender agora de uma forma muito. Eu sempre vou para um assunto que são delicados, mas eu falo de uma forma pragmática e tento simplificar o máximo possível essa situação. O que é o conceito da resiliência? Que inclusive ontem, na live que a gente fala sobre a semente do despertar, que está aqui gravado, também está lá no meu YouTube, você pode entender. Eu falei da resiliência, do conceito do antifrágil, só que eu falei uma breve passagem, né, que a resiliência é aquele famoso enverga, mas não quebra, né? Isso é uma pessoa resiliente, é uma esponja, que você pega a esponja, você aperta a esponja, ela toma a forma desse aperto, mas aí você faz assim, ela se desdobra e volta à forma que ela estava. Isso é um ser resiliente, que ele usa a capacidade de enfrentar as adversidades e se recuperar. Isso daí é resiliência. Então você é esmagado e você consegue voltar no fluxo que você estava. E assim como as raízes, elas precisam dessas. Por isso que a gente fala raiz da resiliência, é o tema de hoje. E essa raiz da resiliência é igual à árvore. A árvore ela tem algo que é muito interessante. Principalmente eu gosto muito da história do bambu chinês. O bambu chinês é uma das árvores mais resilientes que tem, né? Que ela realmente aguenta as pressões atmosféricas que você nem imagina. Então, o primeiro passo do bambu chinês, quando ele é plantado na terra, ele primeiro ele vai crescendo para baixo, fazendo aquela raiz que vai se abrindo, ela vai crescendo para baixo, para baixo, para baixo. Ela demora
nesse processo de crescimento, que a gente nem vê ainda a árvore, coisa de 5 anos para baixo, e fica só um toquinho para cima da terra. Aí você acha que está dando errado a vida do bambu, mas presta atenção, ele está preparando. Então essa resiliência, essa resistência, ela tem a ver com o crescimento das raízes, que elas vão se aprofundando e se espalhando. Para quê? Para formar uma base sólida. E aí, a partir do momento que ficou 5 anos nascendo para baixo da terra, do invisível aos olhos do ser humano, aí a partir daí ela começa a se desenvolver e crescer, e ela vai 25 metros para cima, mas ela ficou 5 anos crescendo para baixo. E aí, com aquela raiz bem sólida e com aquela a estrutura para cima de 25 metros de altura, o bambu aguenta qualquer tipo de situação. Ele chega a envergar e encostar no chão, mas ele não quebra. E ele volta. Sendo que outras árvores que têm raízes também boas, porém elas são duras e inflexíveis. Aí elas são arrastadas por uma enxurrada, elas caem numa tempestade. Quando você tem que entender que a resiliência é essa estrutura que você tem bem enraizada, mas você consegue envergar numa situação, mas não quebrar, esse é o conceito da resiliência. Mas só é possível ser resiliente quem desenvolve as competências básicas de pessoas bem-sucedidas, que é a paciência, que é a humildade, que é o conceito de não saber nada e sempre estar buscando ser um eterno aprendiz. Quando você entender isso e buscar cada vez mais se desenvolver, você vai ver que a tua resiliência ela vai crescer. E quando você entender também que você tem que ver que existe uma inteligência maior que rege todo esse sistema, e essa inteligência ela já vê muito, mas muito além do que você está vendo. Essa inteligência já está vendo toda essa situação que estamos passando, por exemplo, no sul do país, já viu essa situação acabada, ajustada, melhorada, as vidas que foram ceifadas por causa da situação, acolhidas, cuidadas, as pessoas que perderam essas vidas sendo consoladas, as pessoas que já perderam a parte material, estruturada espiritualmente, mentalmente e depois financeiramente. Essa inteligência que você pode chamar de Deus já viu tudo isso anos-luz. Isso não é nada. E a pessoa que é resiliente, e que já já a gente vai falar do conceito do antifrágil, ela é o quê? Ela é uma pessoa extremamente positiva. Ela é uma pessoa que tem fé. Porque tem um monte de gente que se diz praticante de algum tipo de religião, mas que no momento desse que a água bate na porta, a fé treme. Aí tem um vídeo que eu postei até aqui no meu canal de um senhor lá no Rio Grande do Sul falando sobre que ele perdeu a esposa realmente numa enchente também em setembro, e ele está lá com tudo destruído, e ele fala, vamos sorrir, vamos fazer o nosso melhor agora, vamos ajudar ainda que a gente tem forças para ajudar, e vamos reconstruir para fazer o que estava aqui ficar ainda melhor. Esse cara é um cara extremamente resiliente, é um cara extremamente sensato, e só que nós como seres humanos a gente tende para o negativo. Porque é muito mais fácil nós chorarmos, nós reclamar, daí você começa a reclamar da vida, eu viro e reclamo da vida junto com você. Realmente é muito forte esse vídeo. E é um vídeo que abre a mente. Poxa, se o cara fala aquilo lá no meio da situação, ele tá no caos, ele perdeu a esposa, e ainda ele tem aquele tipo de postura, porque é possível sim a gente ser resiliente a um ponto de nos tornarmos antifrágil. Aí a gente vem para identificar um pouquinho de como a gente pode
superar essas dificuldades e voltar de uma forma ainda melhor. Então, o que a gente tem que fazer isso? É o que? É passar a aceitar um pouco mais. O sábio, ele tem a tendência a não só aceitar a situação, mas como transformar ela em algo benéfico. E isso eu falo muito forte no momento que chega dentro do meu programa da mentoria, que ali é exatamente o divisor de água dos adultos e das crianças, que é o conceito de isso daqui que está tatuado aqui, ó, que é dádiva e oportunidade. Tudo. Uma pessoa sábia, ela vê tudo como dádiva, que é uma benção, e oportunidade, que é um nome dado a um vento, que os velejadores usavam esse nome dado aos ventos, para quê? Para chegar mais rápido no destino. Então chamava Obi Portus. E o nosso destino é justamente isso, acelerar os nossos aprendizados e as nossas experiências. Nós somos seres espirituais vivenciando experiências humanas. Então tudo isso que possa parecer que é bom ou ruim são experiências que faz com que o nosso espírito fique ainda mais desenvolvido. Então, se você acredita ou não nisso, eu respeito, não tem problema. Mas a gente precisa trabalhar esse tipo de situação, que é a gente ter a resiliência, porque a resiliência nos traz fé, a resiliência nos traz a positividade, a resiliência faz com que a gente passe por situações como essas de uma forma menos tóxica. Deixa eu ver aqui. Exatamente, Sara. Tem uma. Depois você até me compartilha, se você tiver, mandar no meu direct essa música que eu posto. É bem legal. Los Hermanos era uma banda que eu gostava também. E eu vou falar para você o que é o conceito do antifrágil, que vai além da resiliência. O conceito do antifrágil é você não só resistir e voltar de uma situação adversa, mas você ainda tirar o melhor, que é o conceito do tudo é dádiva, é oportunidade, tudo. O cara arrancou minha perna, o cara fez alguma coisa, matou, esquartejou, a gente vai ter que achar as dádivas e as oportunidades dentro deste cenário. Às vezes, óbvio que a gente tem que respeitar um período de dor, arrancou meu braço fora, pô, é fisiologicamente doído. Então eu preciso me restaurar, me regenerar. Mas e aí, agora eu tô sem braço. Agora você é um atleta paralímpico, agora eu vou fazer alguma coisa disso para eu tirar um cenário melhor do que eu imaginava que poderia ser. Então, quando a gente está trabalhando este conceito do antifrágil, a gente muda as incertezas e faz elas se tornarem as oportunidades. Então, em vez de a gente viver no caos, o conceito do antifrágil, do tudo é dádiva, oportunidade, é você ter aprendizados com ele. Tá? E aí, quando você começa a trazer essa situação para você, é algo que vai dividir mesmo os adultos das crianças, separa totalmente isso, porque esse conceito do antifrágil é justamente um conceito que eu fiz até um vídeo desses últimos dias, como se fosse um carvão que ele, sob pressão, sob muita pressão, aquele carvão vira um diamante. O diamante ainda sobre uma outra tipo de pressão, que é a lapidação do cara que faz a joia, ele vira um brilhante. Então, se você não aguenta o processo, você nunca vai sair do carvão para virar um brilhante. Aí o brilhante ele é super valorizado. O brilhante ele realmente ele faz, agrega valor. E todos nós somos um brilhante. Só que às vezes a gente não foi descoberto ainda. Não fomos descobertos por quem? Por nós mesmos. Porque quando a gente for resiliente, navegar no conceito do antifrágil, fazermos o nosso melhor agora, sermos positivos em todas as situações, sempre buscar o que nós temos que aprender e o que nós temos que fazer de melhor nesse momento. Quando a gente assume esse tipo de postura, aí esquece. A gente tem de tudo do melhor. Nesse único momento que existe, que é agora. E aí eu desafio você a se tornar uma pessoa, assim como eu, que eu estou em franco desenvolvimento,
uma pessoa que seja antifrágil. Assim como os grandes mestres foram, assim como Jesus ensinou, a gente tem que ser antifrágil, que é justamente transformar todas as situações em dádivas e oportunidades. E assim, a gente vai viver uma vida muito mais saudável, a gente vai viver uma vida sem reclamação e sim uma vida de eterna transformação. Porque nós estamos nesse mundo e o nosso grande mestre mesmo, chamado Jesus Cristo, falava: vós tereis aflição. E esse mundo é isso. Mas eu venci o mundo. E eu vos dou a paz, não vos a dou como o mundo dá. Ele já mostrou o caminho pra gente. E o caminho não é para fora. O caminho é para dentro da gente. Quanto mais a gente caminhar para dentro, quanto mais a gente conhecer a nós mesmos, quanto mais fazemos isso, menos sofrimento você vai ter nessa terra. Eu estou falando para você que eu garanto que você vai ter menos sofrimento. E eu garanto para você também que você nunca vai deixar de ter problemas. Por quê? São os problemas que nos desenvolvem. As pessoas que mais ganham dinheiro no mundo são aquelas que resolvem problemas. Assim como eu resolvo os seus problemas comportamentais, as suas inseguranças, as suas crenças que ficam te limitando, a todas essas situações eu consigo, de uma maneira mais simples, transformar essa situação em dádiva e oportunidade. Só que eu mostro o caminho, eu só não posso caminhar por você. Se você realmente entende que pode ser uma pessoa que se abençoa através de uma orientação, busque falar um pouquinho mais comigo. Busque entrar em contato comigo e eu estou à disposição para mostrar um caminho que ele é simples, mas não é um caminho fácil. É um caminho que você pode caminhar e a trilha já foi aberta. Já foram milhares de pessoas que a gente desenvolveu dentro desse conceito. Então, quando você une o conceito da resiliência, se tornando uma pessoa cada vez mais antifrágil, você vivendo o conceito da dádiva e oportunidade, você reprogramando os seus comportamentos de uma forma positiva, você vai começar a ter muito mais resultado do que você tinha antes. Mas, como eu disse, não se iluda. Nesse mundo tereis aflição, mas você vai ter recursos emocionais e recursos mentais e físicos, além do espiritual, para você enfrentar esses desafios e voltar ainda mais forte, deixando de ser uma pessoa que desiste de tudo para ser uma pessoa que faz de tudo do melhor para você. E aí, quanto mais você faz de melhor para você, mais resultados positivos você tem. Amanhã estaremos novamente aqui no Clube 6h33. Espero que você tenha gostado desse nosso tema de hoje, da resiliência e do conceito de antifrágil. Assim que eu terminar essa live aqui agora, coloque nos comentários uma passagem, ou uma frase, ou uma palavra que foi importante para você nessa live de hoje. Coloca lá, trabalhe, exercite isso e convide mais pessoas para estar com a gente nesse Clube 6h33, porque pessoas mais felizes e positivas são as pessoas que menos enchem o saco e mais resultado têm, tá bom? Um beijo para vocês, façam um excelente dia e amanhã a gente está por aí novamente.